Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo abraçar a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco, com renovada alegria e desde já agradecendo a presença de todos e convidá-los a reflexionarmos sobre mais um tema da doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: a caridade é de origem divina, pois somente um Criador amoroso concederia às suas criaturas a oportunidade do progresso espiritual através das múltiplas reencarnações, permitindo-lhes a grande viagem do átomo simples e ignorante ao anjo da corte celestial. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema Caridade é Amar. E como de praxe, nós buscamos uma base evangélico-doutrinária. A base evangélica na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7, em que o discípulo amado diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E a base doutrinária nós a encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, na qual a caridade está descrita no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Descrição essa amparada na parábola do bom samaritano, descrita em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Mas eu desejo iniciar fazendo uma menção ao mandatário maior da Igreja Católica, o Papa Francisco, que no dia 15 próximo passado, em sua homilia, disse algo de grande valor para todos nós. Disse o Papa: a caridade é um amor tão ousado que parece quase impossível. E mesmo assim, é a única coisa que restará de nós. É a porta estreita pela qual passar para entrar no reino de Deus. Ao entardecer de nossa vida, não seremos julgados sobre o amor de forma genérica, mas sobre a caridade que praticamos, ou seja, o amor que realizamos de modo concreto. Eu considerei esta mensagem autoexplicativa. Primeiro porque ela assinala o caráter desafiador da caridade. Ao mesmo tempo em que confirma ser a caridade esta porta estreita por onde passarão todos aqueles que a praticarem desinteressadamente. Da mesma forma que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, o Papa também reafirmou ser a caridade o amor em movimento. Muitas são as formas de se fazer
caridade. A principal delas, segundo Jesus, é para com o nosso próximo. Mas eu pessoalmente considero importante a caridade para conosco mesmo. Porque se nós não tivermos caridade conosco, como poderemos ter por alguém? Recordemos, queridos amigos e irmãos, que o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, assinalou: por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é a caridade. Então, neste versículo 13, retorna aí a ideia da trilogia na doutrina espírita. Aquele banquinho de três pernas que eu sempre utilizo como metáfora para explicar que estas trilogias todas exigem de nós a compreensão, de que elas são interligadas, interdependentes, interconectadas. Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec fez uma pergunta muito interessante. Ele disse: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os venerandos colaboradores espirituais responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Aquilo que popularmente no movimento espírita chamamos de BIP, benevolência, indulgência e perdão. Mas em seguida, Kardec fez um comentário e do qual nós extraímos um fragmento que julgamos oportuno para esta reflexão. Ele disse: o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer de todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Nós sabemos que a última lei moral é a lei de justiça, amor e caridade. É a única lei moral que contempla uma trilogia, porque todas as demais leis são leis unitárias. Lei do trabalho, lei do progresso, lei de destruição. Sempre um único tema. Mas quando chega na 10ª lei, aí a espiritualidade trouxe uma trilogia. Lei de justiça, amor e caridade. Lei de justiça, amor e caridade tem tudo a ver com a lei de causa e efeito. Pois a gente percebe no comentário de Kardec que ele diz: amar o próximo é fazer de todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Então a caridade que nós praticamos com alguém, o primeiro beneficiário, evidentemente, somos nós mesmos. Mas ela, na linha do tempo, no decurso do tempo, seguramente voltará para nós. Um dia, alguém fará alguma caridade conosco. Aprendemos também que a caridade pode ser material, espiritual e moral. O espírito Francisco Xavier, que não é o nosso Chico Xavier, mas é um prelado que colaborou com Chico Xavier em algumas de suas obras mediúnicas, e que transmitiu ao nosso apóstolo da caridade uma mensagem importante.
a mensagem número 14, que está na obra Chico Xavier, Aurora de uma Vida entre o Céu e a Terra. O que disse o Espírito Francisco Xavier? Abre aspas. A caridade é a luz fulgurante que se aninha no âmago dos corações daqueles que são os verdadeiros discípulos do Mestre. Somente pela caridade poderemos redimir as nossas almas ergastuladas na terra. Só essa virtude sacrossanta, anjo puríssimo do amor, será o nosso guia verdadeiro, iluminando a estrada do bem que devemos trilhar. Só ela nos fará sentir a felicidade sem mescla, prodigalizando-nos os seus eflúvios dulcíssimos, que suavizarão, melhor dizendo, as dores da nossa alma, preparando-nos para a excelsa aventura de uma vida melhor, onde os anelos frequentes dos nossos espíritos, fortificados pela esperança, serão realizados para a completa beleza do nosso ideal insatisfeito na Terra. Fecha aspas. Belíssima mensagem. Belíssima mensagem. Chama-nos a atenção que no início o benfeitor espiritual assinala que a caridade que ele descreve só pode ser percebida no coração dos verdadeiros discípulos, daqueles que efetivamente estão comprometidos com o Evangelho de Jesus, que não está apenas na teoria, mas está essencialmente na prática. O Espírito Francisco Xavier apresenta a caridade com um sentido de redenção. E mais, ele a considera o anjo puríssimo do amor. Anjo puríssimo do amor eleva uma condição extraordinária, concedendo à caridade a prerrogativa de guia verdadeiro, que ilumina a estrada do bem e apresenta para todos nós o grande objetivo a ser alcançado por todo aquele que a pratica. Quando ele diz, só ela nos fará sentir a felicidade sem mescla, a felicidade real. Não a felicidade mundana do mundo, a felicidade dos homens, não. A verdadeira felicidade. Mas existe algo de rara beleza nessa mensagem do Espírito Francisco Xavier e que me chamou muito a atenção. É quando ele relembra que todos nós ainda estamos caminhando com o nosso ideal insatisfeito na Terra. E essa expressão ideal insatisfeito é muito ampla, mas ela contempla inicialmente, na minha modesta colaboração e percepção, de que nós estamos insatisfeitos porque continuamos materialistas. E as coisas da matéria já não são suficientes para nos completarmos. Já não oferecem a verdadeira felicidade. E nós continuamos tateando à procura desse caminho que nos levará verdadeiramente ao reino dos céus. Mas você pode perguntar por que isso? E por que a caridade é tão importante? Por que ela consegue fazer tudo isso?
principalmente nos garantir a felicidade plena, a verdadeira felicidade? A resposta para esse porquê está também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, só que agora no versículo 8, quando Paulo, numa frase sintética, disse tudo: a caridade nunca falha. Interessante é que Paulo não disse a caridade não falha, ele disse nunca, então ele já colocou o advérbio de tempo para dizer, olha, não tem a menor possibilidade da caridade falhar. Todo aquele que a pratica inicia o seu processo de redenção. Mas foi na obra Ideal Espírita, do benfeitor Emmanuel com o médium Valdo Vieira, que eu encontrei 7 consequências de quem ama verdadeiramente e, assim agindo, pratica a verdadeira caridade. Diz o Espírito Emmanuel, quem escolhe intenções elevadas no desempenho de sua atividade, jamais esbarra em fracasso. Olha que interessante. Quem escolhe intenções elevadas no desempenho de sua atividade, qualquer que seja a atividade. Não estamos falando apenas de atividade religiosa, não, qualquer atividade. Jamais esbarra em fracasso. Qual é o sentido de intenções elevadas? Eu, pessoalmente, creio que intenção elevada decorre da sintonia entre a bondade do coração e a limpeza da mente. Intenção elevada é praticar a caridade sem intenções escusas, sem segundas intenções. Porque se isso acontecer, nós já estamos maculando esse ato de benemerência, que é a prática da caridade. Qualquer coisa que fizermos, devemos fazê-lo sempre buscando essa sintonia entre a bondade do nosso coração e a limpeza da nossa mente. Mesmo quando realizamos algumas coisas que nós não gostaríamos de fazer, mas o fazemos por obrigação, por cumprimento de responsabilidade, neste momento nós devemos ter uma intenção elevada. Porque senão nós deslustramos a ação que estamos praticando. Segunda consequência que Emmanuel aponta, quem perdoa de coração qualquer ofensa, não aloja o arrependimento no íntimo. Olha que interessante. Voltamos lá à lei de justiça, amor e caridade. Voltamos lá ao BIP. Seguramente, o perdão é a forma mais sublime de caridade. Mas o perdão verdadeiro, não aquele perdão dos lábios. Quem perdoa, isso nós precisamos entender em definitivo. Quem perdoa, livra-se de um pesado fardo. Quando nós somos ofendidos por alguém, o devedor é o ofensor. O problema é dele que nos ofendeu. Perante a sua própria consciência, perante as leis divinas, o problema é dele. E você pode dizer, mas foi uma coisa muito difícil, ele maculou a minha honra, ele disse uma inverdade, ele foi injusto. Continua sendo problema dele. Agora, se nós reagimos no mesmo nível que ele, o problema passa a ser nosso. É neste momento que a caridade é amar a criatura através do perdão. Que todas as vezes que nós guardamos a mágoa de uma ofensa, nós estamos carregando esse peso, esse fardo pesado. Primeiro porque ela sempre está a provocar em nós sensações desagradáveis. Mágoa, ressentimento,
às vezes desejo de vingança. Terceira consequência: quem se vê incompreendido ao elaborar o ato digno, recebe em seu favor a compreensão da misericórdia de cima, do alto. É fato que a grande maioria de nós, muitas vezes, se chateia, se aborrece por não ser reconhecido naquilo que fez de bom. Você faz o bem a alguém e a pessoa não reconhece. E dois problemas existem aí. Primeiro, quem pratica o bem verdadeiro não deve esperar recompensa. Nós não podemos criar expectativas em torno das ações de benemerência que praticamos. Faça o bem pelo bem. Não faça o bem para ser reconhecido, para receber o troco. Segundo problema, o não reconhecimento não é problema nosso, mas de quem se apresenta como ingrato ou como ingrata. Mas eu também considero que ninguém tem obrigação de reconhecer, de agradecer. Estou falando obrigação. Pode até ter a sensibilidade de fazer isso, e nós o fazemos muitas vezes, mas noutras nós também somos ingratos. Eu creio que a maior ingratidão que nós cometemos nem é contra as outras pessoas, é com o nosso próprio Pai Criador. Tem gratidão maior do que não cumprir as leis divinas? Somos criaturas do Criador e que muitas vezes nos comportamos de forma rebelde, imatura. Quarta consequência: quem visa o interesse do próximo na obra em curso somente descobre motivos para confiar no próprio êxito. O que isso significa? Significa que na prática do bem importa pensar no bem e não no beneficiado. Criar expectativas em torno da receptividade ou não do que estamos a fazer é perda de tempo e possibilidade de decepção. Volto a dizer, o problema da ingratidão é do ingrato e não nosso. Quinta consequência: quem estuda para ajudar a outrem com o facho do conhecimento, invariavelmente alcançará aprendizado. Todo conhecimento que eu, você, todos nós adquirimos pelo estudo sério, sistemático, orientado, organizado, nos torna melhores. É fato que algumas vezes aprendemos coisas que cobram posições e decisões que nós não gostaríamos de tomar. Esse talvez seja o grande motivo porque muita gente entra e sai do espiritismo. Porque à medida que o conhecimento vai sendo internalizado, vai ficando em situações constrangedoras mediante esse próprio conhecimento. Uma pessoa, por exemplo, que não tem o hábito de perdoar e aprende o BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, sente-se constrangida diante deste conhecimento. Porque vai ter que fazer um super esforço para aprender a perdoar. O conhecimento continua sendo a joia rara
para todo aquele que pretende ajudar. O conhecimento numa perspectiva ampla. Conhecer a si mesmo, por exemplo. Conhecer as circunstâncias, conhecer o outro. Auferir dessas inúmeras formas de apresentação do conhecimento o ingrediente essencial no fortalecimento da ação a ser realizada. Imagine que quando você mergulha em todos os ensinamentos contidos em O Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras da codificação de uma forma geral, quando você mergulha no conhecimento que estão nas obras de Chico Xavier, de Divaldo Franco, as obras espíritas de uma forma geral e outras obras que obrigatoriamente não são espíritas, mas que trazem para nós uma grande contribuição. Veja, por exemplo, que nós, na formação profissional, fazemos questão de abarcar o máximo possível de conhecimento, porque isso garante uma prática profissional mais acurada, de melhor nível de excelência. E por que não podemos ter esta preocupação quando o conhecimento é para as coisas do espírito? A sexta consequência: quem se sacrifica para minorar o sofrimento daqueles que lhe rodeiam a marcha, demanda novos domínios da felicidade essencial. Olha que interessante. Por vezes, nós até nos dispomos a ajudar, mas basta que apareça uma pequena dificuldade e a gente desiste. Os nossos interesses devem estar sempre atrás dos interesses do próximo. Atrás no sentido da posição física, os interesses do próximo em primeiro lugar, os nossos em segundo. Sem que isso signifique dizer que nós temos que nos prejudicar ou devemos nos prejudicar para ajudar alguém. Claro que não, isso não seria inteligente. Mas eu creio que aqui aparece um grande sacrifício que todos nós precisamos fazer, que eu chamo sacrifício das horas. Muitas vezes nós não ajudamos, justificando esta não ajuda com uma frase terrível: não tenho tempo, não tive tempo, não terei tempo. Todos já ouviram eu dizer várias vezes: tempo é questão de preferência. Diz a mãe ao filho que vai saindo de casa: vá visitar a sua avó, pois ela está doente. Quando o jovem regressa no final da tarde, a mãe naturalmente pergunta: foi visitar a sua avó? E ele responde: não, mamãe, não tive tempo. E ela, naturalmente, retruca, pergunta para ele: você foi para onde? E ele responde: ao shopping. Então observemos, ele teve tempo, mas não teve a preferência de ver a avó doente. Por quê? Porque não quis sacrificar o próprio interesse. Preferiu resolver lá o seu problema no shopping. Sétima e última consequência: quem se esforça por viver o amor puro, sob qualquer aspecto, acerta sempre no instante de definição. Ou seja, não tem como errar o alvo. Qual é o alvo? A nossa melhoria, o nosso progresso espiritual. Eu diria que quem planeja com o coração acerta sempre, embora você vá dizer para mim: Nelson, mas o planejamento é uma coisa da mente. Sim, do ponto de vista organizacional, mas o que subjaz a essa organização racional
É o sentimento. É o sentimento do amor. Por quê? Porque amar não comporta subterfúgios nem segundas intenções. Amar é uma coisa transparente. É fato que a maioria das pessoas considera o amor como um sentimento nobre. Eu, pessoalmente, mesmo concordando, eu considero amor, um estilo de vida. Mas o amor ágape, o amor ensinado e demonstrado por Jesus. Na obra Bezerra, Chico e Você, existe um capítulo de número 36, cujo título é o título praticamente desta reflexão: Amor e Caridade, e da qual eu extraí as seguintes observações. De forma bem sintética, o amor é luz divina. A caridade é benemerência humana. A claridade revela. A claridade vem da luz divina. A bondade socorre, porque vem da benemerência humana. Amor sem caridade é teoria de lábios desprevenidos. Caridade sem amor é aquele sino que tange da imagem paulina, lá da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Em que Paulo em tudo coloca: se eu não tiver amor, se eu não tiver amor, se eu não tiver amor. E aqui na obra do Bezerra, Chico e Você, o Bezerra está dizendo para nós: amor sem caridade é teoria de lábios desprevenidos, lábios que não sabem o que estão dizendo. E caridade sem amor é aquele sino lá que tange, de acordo com a descrição de Paulo, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Mas um outro espírito de escola, a veneranda Meimei, na obra Cartas do Coração, capítulo 70, utilizando-se lá da crucificação de Jesus, ensina-nos uma bela mensagem. Ela diz: dar nosso coração a quem nos recusa o olhar, amparar os que fogem de nossa presença, tangidos pela incompreensão, e silenciar diante da calúnia, oferecendo aos que nos perseguem a essência mais pura de nossa colaboração fraternal. Eis o tipo de caridade que Jesus, coroado de espinhos, consagrou na cruz da flagelação e da morte, e que nos compete exemplificar diariamente, se desejamos escalar a montanha da vida eterna. Olha que interessante. Ela coloca virtudes exemplificadas por Jesus mesmo na hora mais aguda da sua existência, que foi a hora da crucificação. Sabe, Meimei toca no calcanhar, no tendão de Aquiles de todos nós. Dar nosso coração a quem nos recusa o olhar. Quantas vezes nós tentamos fazer algo para alguém e, ao percebermos que esse alguém não está receptivo, damos as costas e vamos embora. Quantas vezes as pessoas, por não terem a devida compreensão das circunstâncias, fogem de nós.
E nós simplesmente deixamos. O grande exemplo de amor e caridade que Jesus dá na cruz, aliás, ele dá mais de um, né? Ele tem um exemplo que todos conhecemos, da tradição explicada pelas religiões cristãs, quando ele diz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Caridade com amor, amor com caridade. Mas há também aquela passagem do Anjo Solitário que Humberto de Campos descreve na obra Estante da Vida, em que a última grande preocupação de Jesus, ali no estertor da sua agonia, foi com Judas, que acabara de traí-lo na véspera. Então isso é algo que nós temos que pensar, porque Meimei, no seu texto aqui, na sua frase, na sentença que nós extraímos, ela coloca: se desejamos escalar, deixando bem claro que a responsabilidade é nossa e que tudo vai depender do nosso livre-arbítrio. Mas é no capítulo 70 da obra Vida e Caminho que Emmanuel consagra preciosa lição sobre caridade e amar ao dizer-nos: quanto possas, assim, ainda que seja por algumas horas de um dia em cada 7 dias, na equipe dos irmãos de ideal, ou simplesmente sozinho, atende ao culto semanal da caridade como dever. Olha que interessante. Nós temos o dever ético, moral e cristão de praticar a caridade. E aqui o Emmanuel está dizendo que pelo menos uma vez por semana. Mas ele diz mais: faze-o, porém, esse culto semanal, com amor e humildade. Porque somente através da humildade e do amor, o teu gesto de fraternidade e carinho não se transformará em fel da vaidade constrangedora. Ou seja, nós não temos que constranger aquele a quem estamos ajudando, auxiliando. E ele diz: é imprescindível sejamos entendidos no ato de auxiliar, para que não tenhamos em troca a desconfiança e a amargura daqueles que nos esperam ternura e cooperação. Olha que interessante. O Emmanuel está reconhecendo que a gente precisa ser entendido naquilo que faz de bem, mas às vezes não é. E aí? Vamos deixar de fazer? Lembra do que disse Meimei anteriormente? Eu creio que por essa razão, o mesmo Emmanuel, no capítulo 16 da obra Viajor, o título desse capítulo da obra Viajor é Caridade é. O Emmanuel diz assim: caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto, é o prato de sopa fraterna. Para o triste, é a palavra consoladora. Para o mal, é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado, é o auxílio do coração. Para o ignorante, é o ensino despretensioso. Para o ingrato, é o esquecimento. Mas não fico apenas nessas 7, ele diz mais: caridade e amor em manifestação incessante e crescente. Incessante e crescente. Não para e é cada vez maior. É o sol de mil faces, melhor dizendo, é o sol de 1000 faces, brilhando para todos,
e o gênio de 1000 mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes. Porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, da caridade, a benefício do mundo inteiro. Simplesmente maravilhosa esta colocação do Emmanuel, que está lá na obra O Viajor, capítulo 16, Caridade é. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema e anunciando o nosso regresso a essa tribuna na próxima terça-feira, dia 18, com o tema A Bênção do Esquecimento do Passado, eu agradeço a todos o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço!